Bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mirar o nosso foco numa cidade que, nossa, ecoa forte na história e na Bíblia, Hazor. Tentem imaginar comigo, um lugar lá no norte de Israel, na antiga Canaã, que um dia foi uma superpotência regional, sabe? Famosa pela força militar, pela localização, um ponto-chave mesmo, uma cidade de reis, de batalhas e, como a gente vai ver, de muitas destruições e reconstruções. A nossa conversa aqui vai se basear num artigo bem completo do site Teológico. Achei interessante como eles cruzam, assim, a história, a arqueologia e os relatos bíblicos sobre Hazor. Vamos tentar desvendar um pouco a ascensão e a queda dessa metrópole antiga. Exato. E Hazor não era uma cidade qualquerzinha em Canaã, né? Essa região aí que hoje pega mais ou menos Israel, Palestina, Líbano, pedaços da Síria, Jordânia. Hazor era um centro urbano de primeira linha em vários momentos. Quase uma capital regional, vamos dizer. A importância dela é dupla. Primeiro, ela aparece muito nas narrativas bíblicas, principalmente Josué e Juízes. E segundo, as escavações arqueológicas, trouxeram provas físicas impressionantes que confirmam o tamanho e a sofisticação da cidade. Não é pouca coisa. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. A nossa missão aqui é seguir essa trilha de Hazor, desde as origens mais remotas, entender quem foram os governantes, tipo aquele Jabim, né? Decifrar os conflitos com os israelitas, analisar por que o lugar era tão valioso e, claro, ver qual foi o destino final dela. A ideia é pegar os pontos mais importantes e curiosos que essa fonte traz pra gente. Prontos para essa viagem do tempo? Começando pelas origens. A arqueologia leva a gente bem longe no tempo, né? Os primeiros sinais de gente morando lá em Hazor são de, pasmem, 2800 a.C. É muito antigo. Muito. É começo da Idade do Bronze. Bem antes de figuras como Abraão andarem por Canaã. Sim, é uma profundidade de tempo enorme. E boa parte do que a gente sabe de concreto vem das escavações, né? Especialmente aquelas lideradas pelo Yigael Yadin, um arqueólogo israelense lá nos anos 50. O trabalho dele e das equipes que vieram depois foi, fundamental. Eles não só acharam muralhas, palácios, templos, objetos, mas conseguiram conectar camadas de destruição com eventos históricos que a gente conhecia, inclusive os da Bíblia. Isso deu uma dimensão física palpável para a importância de Hazor. Mas é curioso isso, né? Apesar de estar ali num lugar super estratégico, perto do Vale de Ula, uma área fértil, ali ao norte do Mar da Galileia, Hazor não começou gigante. Como é que era esse período inicial, ali entre 2800 e 1820 a.C., mais ou menos? Olha, nesse comecinho, nesse longo período, Hazor era mais focada na subsistência mesmo. Agricultura local, aproveitar a terra fértil do vale. Não era ainda aquele centro militar ou comercial poderoso que viria a ser depois. Era importante localmente, sim, mas não era uma potência regional. Tinha que ralar para sobreviver, basicamente. Entendi. Um crescimento mais orgânico, né? Colocado ali no dia a dia. Exato. Mas olha que interessante. Mesmo nessa fase mais antiga, já tem sinais de sofisticação. Construíram um palácio, o que já indica uma organização social, uma liderança. E a cerâmica deles já era considerada avançada para os padrões de Canaã na época. Isso sugere um nível de habilidade, de organização social que não era trivial. Até o nome, Hazor, parece que vem do hebraico Jaizor, algo como cercado ou castelo. Talvez já indicasse uma função defensiva desde cedo, quem sabe? Interessante essa pista no nome. Mas aí a coisa muda de figura. Lá por 1850 a.C., Hazor entra numa fase diferente, né? Vira vassala de um reino vizinho, Catna. Como é que foi isso? O que significou para a cidade? Sim, por um tempo considerável. Mais ou menos entre 1850 e 1550 a.C., Hazor ficou sob a influência, a suzerania do reino de Catna. Catna era uma cidade importante na Síria atual. E o rei na época era um tal de Ishiado. O que é fascinante aqui é como essa situação, que parece ruim, né, perder autonomia,
Na verdade, acabou impulsionando Hazor economicamente. Peraí, como assim? Virar vassalo ajudou a crescer? Isso não parece meio estranho? Parece. Mas faz todo sentido no contexto da época, das redes comerciais. Quando Hazor entrou na esfera de Cátina, ela foi tipo assim, conectada a rotas comerciais super importantes. Rotas que ligavam Cátina, lá na Síria, com o reino poderoso de Mari, na Mesopotâmia, hoje Iraque. De repente, Hazor deixou de ser só um centro local para virar um elo nessa cadeia comercial gigante. E tem prova disso. Concreta. Tem, sim. Documentos que acharam nas ruínas de Mari, as famosas tábuas de Mari, mencionam Hazor especificamente e listam bens preciosos que passavam por lá ou vinham de lá. Prata, ouro, pedras preciosas. Isso mostra que a cidade estava ali, participando ativamente e lucrando com esse comércio entre regiões. Provavelmente funcionava como um entreposto comercial-chave sob a asa de Cátina. É um exemplo clássico de como, na antiguidade, fazer parte de redes maiores, mesmo como vassalo, podia trazer prosperidade. Entendia. A subordinação política abriu portas econômicas. Faz sentido. E depois desse período, quando a influência de Cátina diminui, o que acontece? A fonte fala nos anos pré-Israel. Pois é, depois que Cátina perde força, a gente entra num período com menos texto direto sobre Hazor. Mas é justamente aí, nesse intervalo antes da chegada dos israelitas, segundo a Bíblia, que Hazor parece ter atingido seu pico de poder independente. Pelo que o livro de Josué descreve mais tarde, dá para inferir que Hazor cresceu absurdamente. Virou uma cidade muito populosa para a época, com uma economia forte e, o principal, um exército capaz de liderar outras cidades cananeias. O texto bíblico chega a dizer que Hazor era a cabeça de todos esses reinos. Nossa, a cabeça de todos esses reinos. Isso dá uma dimensão da importância dela. E é essa força toda que coloca Hazor em rota de colisão direta com os israelitas na época da conquista da Terra Prometida, certo? É aí que entra o tal do rei Jabim I. Exatamente. O capítulo 11 do livro de Josué conta essa história. E aqui a coisa fica bem interessante. Jabim I, o rei de Hazor, viu o avanço israelita liderado por Josué e não ficou esperando. Ele tomou a iniciativa, formou uma mega coalizão militar, chamou reis de várias outras cidades cananeias do norte. O objetivo era claro: barrar os israelitas, manter o controle cananeu na região, uma demonstração de força. Uma liderança regional, sem dúvida. E a batalha? Onde foi e como foi? Aconteceu perto das águas de Merom, que provavelmente fica ali na região do Vale de Ula. A descrição da Bíblia pinta um cenário meio Davi contra Golias, se a gente pensar no equipamento. A coalizão cananeia, com Hazor na liderança, tinha um exército que parecia muito mais forte. Muita cavalaria, os famosos e temidos carros de guerra com rodas de ferro, a tecnologia militar top da época e uma infantaria gigante, descrita como numerosa como a areia na praia do mar. Já os israelitas eram mais uma força de infantaria mesmo, menos equipados, sem essa tecnologia toda. Parece uma luta bem desigual mesmo. E como é que os israelitas conseguiram vencer? Bom, o relato bíblico, claro, atribui a vitória a Deus e a estratégia de Josué. Mas, independente da interpretação, o resultado foi uma vitória esmagadora para os israelitas. E para Hazor, as consequências foram brutais. Segundo Josué 11, versículos 11 a 13, enquanto outras cidades da coalizão foram só tomadas, Hazor, por ser a líder, teve um destino diferente. Foi totalmente incendiada e destruída por Josué. O texto até fala que somente Hazor Josué queimou. Isso sugere uma destruição intencional total. Talvez para eliminar de vez o centro do poder cananeu no norte. A cidade ficou em ruínas por um bom tempo depois disso. Uma destruição que marcou, mas incrivelmente a história de Hazor não acaba aí, né? A cidade ressurge. Sim, essa capacidade de se reerguer é impressionante em Hazor. Anos depois, já no período dos juízes em Israel, que foi uma época bem caótica, antes de terem reis, com líderes tribais e muitos conflitos locais, Hazor foi reconstruída e fortificada de novo. E, curiosamente,
aparece outro rei com o mesmo nome, ou talvez fosse um título, né? Jabim. A fonte chama ele de Jabim II. E ele resolve de novo bater de frente com os israelitas. Outro Jabim, outra guerra. O que levou a esse segundo conflito? Tinha alguma razão específica? A fonte que a gente está usando, o artigo do Teológico, traz a perspectiva bíblica lá do livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Segundo essa visão, a opressão de Jabim II sobre as tribos israelitas do norte, que durou 20 anos, foi tipo uma permissão divina, uma disciplina, porque os israelitas tinham se afastado de Deus, da aliança. Caíram na apostasia, como diz o texto. Então Hazor, com Jabim II e o comandante militar dele, Sísera, virou de novo uma ameaça poderosa na região. E como Israel reagiu dessa vez? Já não tinha mais Josué, né? Não tinha. Mas a narrativa bíblica conta que, sofrendo com a opressão, os israelitas clamaram a Deus. E a resposta veio por meio de duas figuras bem fortes: Débora, que era profetisa e juíza, liderava Israel na época, e Baraque, um líder militar. Débora chamou Baraque e deu a ordem, a instrução divina, para ele reunir um exército das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar o Sísera. A batalha aconteceu perto do Monte Tabor, do rio Quisson, e de novo resultou numa vitória israelita, que o texto também atribui à ajuda divina. O exército poderoso de carros de guerra do Sísera foi completamente derrotado. E tem aquela história famosa do general Sísera, né? A fuga dele. Sim, é um dos episódios mais vívidos e até chocantes do livro de Juízes. O Sísera, general do Jabim II, foge a pé da batalha. Desesperado, ele busca refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Ela era esposa de Éber, um queneu, um povo que, olha só, tinha paz com Hazor. Jael acolhe ele, dá leite, cobre ele com uma manta para ele descansar. Mas enquanto ele dorme, exausto, ela pega uma estaca de tenda, um martelo e, pumba, mata ele cravando a estaca na têmpora dele. É um ato brutal que selou a derrota cananeia. Uau! Uma história bem intensa mesmo. E qual foi o resultado final dessa derrota para Hazor? Foi o fim da linha para Jabim II. Com o exército derrotado e o principal general morto daquela forma, o poder dele acabou. O livro de Juízes diz que a mão dos filhos de Israel foi se tornando mais pesada sobre Jabim, rei de Canaã, até que o eliminaram. Basicamente, Hazor perdeu a independência e passou para o controle israelita. Isso levanta uma questão importante, né, sobre como essas vitórias militares mudavam tudo na região. O controle das cidades estratégicas, as relações entre os povos. A queda de Hazor aqui abriu caminho para Israel se consolidar mais no norte. Então, depois dessa vitória aí com Débora e Baraque, Hazor vira uma cidade israelita e parece que reis importantes de Israel chegaram a investir nela, né? Sim, reconheceram que o lugar continuava estratégico. O rei Salomão, famoso pelas construções, lá pelo século X a.C., mais ou menos um século depois, é citado em 1 Reis 9:15, por ter fortificado Hazor, junto com Meguido e Gézer. Eram pontos de defesa cruciais para controlar as rotas e os acessos ao reino dele. Ele provavelmente aumentou as muralhas, reforçou a cidade. E depois de Salomão, Hazor continuou importante para os israelitas? Continuou. Bem mais tarde, já na época do Reino Dividido, quando Israel rachou em dois, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, o rei Acabe, que governou Israel, o Reino do Norte, lá no século IX a.C., também fez obras importantes em Hazor. A arqueologia achou um sistema de água impressionante construído nessa época. Um poço super fundo, túneis, tudo para garantir água dentro da cidade se ela fosse cercada. Isso mostra que continuaram investindo pesado na defesa de Hazor. A relevância militar continuava alta. Quer dizer, mesmo sendo israelita, Hazor manteve aquele status de ponto estratégico. Mas a região não deve ter ficado em paz por muito tempo, imagino eu. Paz ali... difícil. A história de Hazor é um troca-troca de mãos constante. O controle israelita não foi para sempre. Depois de outros conflitos, tipo a derrota do rei Jeú de Israel para Hazael, o rei dos arameus de Damasco, outro povo forte ali da região, da Síria atual, é bem provável que Hazor tenha caído sob domínio arameu por um tempo. A Galileia era uma área de disputa frequente entre Israel e os arameus. E aí?
Chegamos ao fim da linha para Hazor como uma cidade de destaque, né? Sim, o golpe final veio de um poder ainda maior, que estava crescendo muito, o Império Assírio, lá da Mesopotâmia. Em 732 a.C., o rei assírio Tiglat-Pileser III passou como um rolo compressor pela região. Foi uma campanha militar brutal. E se a gente conectar isso com o cenário maior da política assíria, eles eram conhecidos pela eficiência militar e por táticas bem cruéis para dominar os povos conquistados. Não brincavam em serviço. E o que aconteceu com Hazor especificamente nessa campanha? Hazor foi conquistada e dessa vez a destruição foi definitiva. Os assírios botaram fogo na cidade inteira. As escavações mostram uma camada bem grossa de cinzas e destruição dessa época. E o ponto-chave, eles aplicaram a política padrão deles de deportação em massa. A população que sobreviveu em Hazor foi levada à força para outras partes do império. Era uma tática para quebrar a identidade local, sabe? Impedir revolta no futuro, colonizar áreas importantes. Depois dessa conquista e da deportação, Hazor nunca mais se recuperou como um centro urbano importante. Foi o ponto final da sua longa e agitada história. Que trajetória, hein? Do comecinho da Idade do Bronze até ser varrida do mapa pelos assírios. Vamos só reforçar um ponto que parece ser o fio condutor disso tudo? A localização. Por que exatamente Hazor era tão valiosa assim estrategicamente? Olhando o mapa, fica muito claro. Hazor ficava ali na Alta Galileia, dominando o Vale de Ula, bem ao norte do Mar da Galileia. Essa posição dava a ela controle sobre uma das rotas comerciais mais importantes da antiguidade, a tal da Via Maris, a Estrada do Mar. Essa estrada ligava o Egito no sul, com a Síria, a Anatólia, Turquia hoje, e a Mesopotâmia, lá para o norte e leste. Controlar Hazor era tipo controlar um pedágio caríssimo numa superestrada antiga. Passava tudo por ali. Além do comércio, tinha a defesa também, né? Com certeza. Era passagem obrigatória para quem quisesse invadir o centro de Canaã vindo do norte. Fortificar Hazor era essencial para defender a região toda. Era um portão, literalmente. E claro, a terra em volta era fértil, o que garantiu comida, que foi a base econômica lá no início. Depois veio o comércio, turbinado pela localização, vendendo cerâmica, artesanato, mas no fundo foi a importância militar e comercial que fez Hazor ser tão desejada, o que explica por que foi destruída e reconstruída tantas vezes em quase 2000 anos. Era um prêmio estratégico valioso demais para deixar abandonado. Fazendo um resumo rápido, então, a gente percorreu um caminho longo com Hazor, vimos o nascimento lá atrás, a evolução para a cidade-estado cananeia poderosa, os confrontos épicos com os israelitas que a Bíblia conta primeiro com Josué, depois com Débora e Baraque. Vimos ela sendo incorporada por Israel, as melhorias de Salomão e Acabe e, finalmente, a destruição total e a deportação pelos assírios em 732 a.C. Uma história de poder, de muito conflito, mas também de uma resiliência impressionante. Exato. Então, o que tudo isso quer dizer? Acho que a história de Hazor mostra muito bem algumas coisas. Primeiro, essa sintonia incrível entre a arqueologia e os textos antigos. As escavações lá em Tel Hazor, que é o monte de ruínas da cidade antiga, não só confirmaram que a cidade da Bíblia existiu e era grande, mas ajudaram a datar, a contextualizar os eventos. Segundo, ela dá pra gente uma janela para entender a rede complexa de poder na antiga Canaã. Uma região disputada por egípcios, hititas, arameus, israelitas, os próprios cananeus locais e, no fim, pelos grandes impérios como a Síria. Hazor estava bem no olho do furacão. E terceiro, reforça demais o papel da geografia na história. A localização de Hazor foi, ao mesmo tempo, a sua bênção e a sua maldição. Uma bênção pela riqueza e importância e uma maldição por atrair tanta briga e destruição. Exatamente. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Algo para a gente pensar um pouco além do que a gente falou. Esse ciclo sem fim de destruir e reconstruir Hazor é impressionante. O que será que alimentava essa resiliência toda? Era só localização estratégica, um ponto bom demais para ficar vazio?
Ou será que tinha algo mais? Uma identidade cultural forte, talvez. Uma ligação profunda do povo com aquele lugar específico. Ou até fatores sociais, econômicos, que faziam a reconstrução, mesmo em cima das cinzas, ser a opção mais viável ou desejada para os sobreviventes ou para quem chegava depois. O que faz um povo decidir levantar a casa de novo no mesmo lugar onde a desgraça aconteceu tantas vezes? Fica aí. É um testemunho da teimosia humana, né? Mas também um convite para a gente investigar as razões mais profundas por trás da persistência de certos lugares na história.